se alguém é filósofo e tem como mestre o real, independentemente dos modos e tempos, em cada época haverá dor, porque em cada época seu pensamento não é o da moda. Está na hora. É muito raro encontrar um tempo em que haja realmente apenas um mestre, a realidade, mesmo que isso signifique eliminar todas as suas teorias. É preciso muita humildade. Bem, Sócrates terá, ele morre como mártir, e assim dá a seus sucessores filosóficos o espírito que deve acompanhar o trabalho deles. Existe em um verdadeiro filósofo um senso de martírio, porque, de fato, ele só pode ser criticado pelo pensamento dominante de todos os tempos, sem exceções. Tomei a exemplo do dia 20 do 21 século, mas eu poderia muito bem ter tomado a exemplo dos tempos em que a Igreja dominado, quando o único pensamento na época era para ser católico. É o mesmo, é o ser humano que está em jogo. Não é tanto tempo. Assim, quando Sócrates abriu, através de seu martírio, os dois olhos da filosofia, portanto, o espírito crítico, o senso da realidade, podemos dizer que a Grécia se foi, para realmente desenvolver as potencialidades do espírito humano. Razão. Assim, seu maior discípulo, chamado Platão, assumiu o controle e começou a aplicar os métodos de Sócrates. No entanto, Sócrates lhe havia dito: eu pergunto, você tem seu pai, que é político, nunca mais volta à política. Procure a verdade por si mesmo, a vida toda. Platão, infelizmente, não será completamente fiel ao espírito de Sócrates e em vários pontos. Primeiro, o senso crítico realmente não o tem. Quando olhamos para a resposta de sabedoria que ela dá à existência, percebemos de fato que não é realmente uma resposta filosófica, ou seja, baseada na observação da realidade. Conhecemos a teoria de Platão. Seríamos seres que existiam no outro mundo, uma existência de espíritos puros que contemplavam diretamente a verdade e, seguindo um tipo de pecado original, os deuses teriam nos condenado a viver em um corpo que é como uma tumba que nos impede de pensar, mesmo que através de nossas sensações. Para expressá-lo, Platão elabora um mito da caverna onde ele diz: acreditamos que, por exemplo, este vídeo, esse controle remoto, esses objetos que nos cercam são a realidade. Quando, na verdade, somos como pessoas trancadas em uma caverna e desde a infância vemos apenas as sombras que passam no fundo da caverna porque o sol está brilhando, na entrada da caverna e nas pessoas passam e sua sombra é lançada. Como só vimos as sombras, acreditamos que as sombras são realidade, até acreditamos que as sombras falam, quando, na realidade, quem fala é quem passa atrás, na entrada de a caverna e iluminada pelo sol. Ele diz que é exatamente o mesmo. Como nossa memória foi parcialmente apagada, estamos acostumados desde a infância a ver com nossos sentidos e acreditamos que é realidade, enquanto são apenas sombras, coisas que passam. A única realidade são as próprias ideias, portanto os conceitos, e o filósofo, ele consegue contemplá-las. De fato, essa concepção da origem do homem por Platão, é uma religião que se assemelha um pouco ao que estava acontecendo na Índia, não é realmente, como eu diria, uma filosofia porque não é realmente demonstrável. Platão protestará dizendo: mas se eu puder demonstrar. Olhe para uma criança de 5 anos, você faz perguntas de forma inteligente e ela vai demonstrar isso para você. É um de seus discípulos chamado Aristóteles,
seu melhor discípulo que lhe dirá não, não é porque ele se lembra de sua vida anterior, é porque você fez as perguntas em uma ordem lógica, o que significa que ele encontrou a verdade. Aristóteles dirá a Platão, eu o amo como mestre, mas a verdade ainda mais. Ele se separará dele. O segundo erro que Platão comete é voltar ao fim de sua vida política. Ele acredita que, por contemplar as ideias em si mesmo, no outro mundo, por ser filósofo, ele acredita que é o melhor para fazer filosofia. Então, ele desenvolverá um sistema político, em seu livro chamado Política, que ele considera o melhor em si. De fato, Platão inventará a ideologia, o que significa que ele se separa do segundo olho da filosofia, a observação da realidade. Ele gostou dos comunistas finalmente, no século XX. É um comunismo seu sistema, mas um comunismo empurrado muito longe. Basicamente ele coloca tudo em comum, ele até coloca mulheres em comum, com a seguinte teoria: se todos os homens podem dormir com todas as mulheres, então todos crianças podem ser filhos de todos os homens, então cada um deles vendo uma criança pode dizer que é minha filha e, portanto, não haverá mais crianças abandonadas nas ruas de Atenas. Esse raciocínio é completamente falacioso. Se aplicássemos isso, de fato veríamos que todos os filhos seriam abandonados pelo pai porque os pais diziam, pode não ser meu filho. Eles diziam, ele pode não ser meu filho. Somente as mães não as abandonam porque sabem bem o que seu filho e o que não é filho dele.